E aí, pessoal, como é que foram na prova de legislação tributária estadual? Fundação Carlos Chagas, eu creio que sem assim, sem a gente pensar assim, houve aí questões assim muito abusadas, alguma coisa assim muito decoreba, professor. Não, eu acho assim, as provas da Fundação Carlos Chagas são bem feitas, elas normalmente de legislação tributária elas abrangem um assunto principal, né? Voltaram a cobrar mais ICMS, substituição tributária, voltaram a falar de base de cálculo. IPVA sempre caindo aquela questão das isenções, hipóteses de isenções do tributo, né? Aquelas que a gente sempre espera, fato tirador do nosso ITCD caindo na prova também. Acho que a decoreba principal foi você ter que ir lá. Eu sempre falo para o aluno que normalmente isso pode cair na prova, já era a possibilidade até de recurso, a gente vai ver mais adiante aí. Né, a situação de cair o anexo 2, né, da lei do imposto, no próprio edital, não estava citado que ia cair o anexo, e o cara vai lá e cobra quais são os produtos que tem a alíquota de 25%, você teria que fazer um chute ali, se você não tinha visto o anexo 2, mas é interessante, a gente passou aqui na sala de aula, então, sabe como é que é, né? Cai na prova, cai na prova, cai na prova. Então vamos lá, vamos começar então a nossa resolução. Perdão, uma coisa muito rápida aqui com vocês, mas vamos lá para o nosso... gabarito proposto, tá bom? Vamos lá? Na telinha então para você. Bom, primeira questão 21 aqui nessa prova, conforme estabelece a lei 15.730, 17 de março de 2016, existindo saldo remanescente devidamente reconhecido pela autoridade competente, o saldo credor acumulado de ICMS de estabelecimento que realiza operações ou prestações destinadas ao exterior, então os exportadores, pode ser na proporção de que tais saídas representem do total das saídas realizadas pelo estabelecimento. Então vamos lembrar que o exportador ele tem lá, né, aquela situação, a princípio dele, dar a sua saída e vai ter, né, saída sem débito, manutenção de crédito. Saída sem débito, manutenção de crédito. O que ele vai fazer com esses saldos credores acumulados? Está aí na nossa questão, né? O artigo é o 27.2a, correta alternativa letra A. Então se você marcou a letra A, você foi bem nessa questão, e a letra A vai falar o que para nós? Ó, já fiz até o gabarito para vocês. Ó. O próprio exportador poderá transferir para outros contribuintes dentro do estado de Pernambuco. Então a letra A é o gabarito, artigo 27, inciso 2, a linha A. Tudo bem? Fechou? Nem vou olhar as demais. Até tem um gabarito comentado aqui, depois eu até posto aí para o pessoal. Vamos lá? Outra questão número 22. Relativamente ao ICMS devido ao Estado de Pernambuco, conforme estabelece a lei também, de novo, 15.730, o decreto do Poder Executivo pode exigir o pagamento antecipado do imposto com a fixação, se for o caso, do valor da base de cálculo da operação subsequente efetuada pelo contribuinte. Neste caso, quando o recolhimento do imposto for realizado por meio de regime de substituição tributária, a base de cálculo desse imposto antecipado está lá no artigo 29. A base de cálculo do imposto antecipado é quando o recolhimento do referido imposto for realizado por meio de regime de substituição tributária, letra D, existindo o preço final ao consumidor sugerido pelo fabricante importador, mencionado o preço. Alternativa letra D de dado. Como é que foram nessa aí, pessoal? Gabaritaram isso aí também? Então, caiu substituição tributária na prova, como eu citei aqui para vocês. Para fins de tributação do nosso ICMS, conforme estabelece a lei 15.730, questão 23, considera-se mercadoria legal. O artigo 1º da nossa lei do imposto traz um monte de definições, né? E aí, entre as definições, está o conceito de mercadoria. Caiu o conceito, eu falo para você, né? Sempre tem o conceito, toma cuidado com o conceito. E caiu o conceito de mercadoria. Então, qual que é o conceito de mercadoria aí que caiu na nossa prova? Letra C de casa é o gabarito, artigo 1º. Mercadoria ou bem móvel, corpóreo ou incorpóreo, nos termos da lei civil, suscetível de avaliação econômica, não se incluindo este conceito os respectivos direitos reais e ações correspondentes, nem direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações, conforme previsto aí no artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1. Então, a alternativa letra C é o gabarito da questão número 23. Marcou aí? Letra C na 23, galera. Questão 24. No estado de Pernambuco, conforme estabelece a lei estadual 15.730, ocorre o fato tirador. Opa! Aspecto temporal do fato tirador cai na prova. Só alegria. Falou de ICMS, aspecto temporal. Só alegria para o meu querido aluno. Vou até ler a questão aqui para você. Ocorre o fato tirador do ICMS no momento. Na entrada do território desse estado, de energia elétrica, tudo bem. Petróleo, tudo bem. Derivado de petróleo, tudo bem. Aí já meteu gás natural,
alquenídrico hidratado, carvão, lenha. Você inventou um monte de moda aqui, porque esses outros, né, que também são combustíveis, né, não estão dentro da regra de, na entrada do Estado, ter a incidência do tributo. Tudo bem? Então a letra A está fora. Mas a letra B é o nosso gabarito, de acordo com o artigo 2º da lei, inciso 4. No momento da transmissão ao terceiro de propriedade de mercadoria ou título que a represente, quando a mercadoria não tiver nem transitado no estabelecimento do transmitente. Gabarito da questão, quer dizer, momento da transmissão, a mercadoria não transita pelo estabelecimento transmitente. Falamos que isso é uma circulação jurídica, fato gerador do nosso CMS. Ancar vaga, senhor fiscal, minha fiscalete querida de Pernambuco. Sim, sim, quando cai a questão que a gente mata fácil, é só alegria, professor. Letra C está errada, né? Fornecimento de mercadoria com prestação de serviço, desde que o serviço esteja dentro da competência municipal, né? Quer dizer, está errado, né? Serviço está na competência municipal, né? Na idade aqui deveria ser desde que o serviço não esteja na competência municipal, como fala a lei. Fornecimento ao usuário de uma ficha, de um token, de um cartão, olha que bonito, ou qualquer outro meio que corresponda ao pagamento antecipado pela prestação de serviço de transporte. Não, mas isso aqui é para serviço de comunicação, viajou na maionese. Entrada de mercadoria no estabelecimento do remetente, quando procedente de outra unidade da federação ou do exterior, ferrou, falou do exterior, isso aqui é coisa de desembaraço aduaneiro, tem nada a ver. A questão 24, gabarito, letra B de bola, guarda aí, meu querido aluno, meu querido fiscal. Vamos lá, questão 25. Relativamente ao ICMS devido ao Estado de Pernambuco, conforme estabelece a Lei Estadual 15.730, as operações de arrendamento... Vamos ver, o que ele fala? Ó, não incide imposto sobre... Opa, caramba! Beabá, FCC fazendo beabá, caindo questão de incidência, aspecto temporal, daqui a pouco a gente vai ver uma de local da operação ou prestação, não incidência, só alegria para o meu querido aluno. Operações de arrendamento mercantil, beleza, são não incidências. Compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário. Não, é não compreendida, porque a não incidência não atinge a venda pela opção de compra. Opa, tá errado a letra A. Letra B. Operações relativas à saída de bens do ativo permanente do estabelecimento do contribuinte, desde que o bem tenha sido utilizado na produção de mercadorias tributadas e tenha transcorrido prazo superior a 48 meses. Está lá 12 meses na lei, cuidado, a informação não está correta. Prestação de serviço de transporte aéreo, intermunicipal, interestadual ou internacional de passageiros. Se parasse aqui estava tudo bem, mas carga ou mala postal ou malote, ferrou, é tributado. Operações com vídeos sonorizados contendo obras em geral, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que os contêm, salvo em formato VHS ou DVD. Não é CD e DVD, não é o VHS. Eita, a letra D também pegou pesado aí, né? Não tem nada a ver. E a letra E, o gabarito da questão, artigo 8º, inciso 3 da lei, operações interestaduais relativas à energia elétrica e a petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados, quando destinados à industrialização ou comercialização. Fechou, gabarito da questão, alternativa letra E. Professor, matei essa. Beleza, estamos firmes nesse propósito. Questão 26, sobre o diferimento. Eita, galera, substituição tributária caindo na prova, né? Não foi só uma questão não, hein? Toma cuidado, hein? FCC gosta de diferimento. Diferimento para fins de tributação do ICMS, conforme estabelece a Lei 15.730, o que ele é? Letra A, né? É uma categoria tributária por meio da qual o momento do recolhimento do imposto devido na operação ou prestação é transferido para outro indicado na legislação tributária. Gabarito da questão está lá no artigo 11, parágrafo 1º, exatamente, literalidade, não tem nem para onde correr. Gabarito alternativa letra A da questão 26. É uma categoria tributária. Na idade, é uma situação de diferimento, nada mais é que uma estratégia tributária feita pelo Estado para poder cobrar o tributo daquele que ele considera o funil na cadeia econômica daquele produto, que é postergado para diante, diferido para o momento posterior. Tá legal? Você lembra disso aí? Lembrou? Caiu na prova? É muito bom ver provas da FCC, outra banca, quando você está estudando a legislação estadual. Por quê? Porque você vai treinar, né, meu querido? Só alegria. Vamos para outra questão? Questão 27. O que caiu na questão 27? No que se refere à apuração e ao recolhimento do ICMS, de acordo com a Lei 15.730, letra D é o gabarito. As obrigações consideram-se liquidadas por compensação, ou seja, se você tem créditos nas entradas, você vai liquidá-los por compensação com os débitos da saída, até o montante dos créditos escriturados no mesmo período, que normalmente é mensal.
mais o saldo credor de período ou períodos anteriores, se for o caso. Gabarito, então, dessa questão 27, como a gente está vendo aqui, alternativa letra D de dado. Tá legal? Então, questão 27, gabarito aqui da questão alternativa letra D, olha lá, artigo 23, inciso 1 da nossa lei. Vamos para 28? 28, professor? Essa aqui foi a pegadinha da prova. Ei, mais uma, né? Tem umas pegadinhas aqui, umas decorebinhas, aquelas do regulamento eu acho que foram mais decorebas para os alunos aí, principalmente porque para você adentrar naquela situação você teria que ler metade do regulamento inteiro. Mas aqui também tem uma chatinha aqui, né? Por quê? Porque aqui ele fala o seguinte, olha lá, vai naquela linha para a gente ver, ó. Será que cabe recurso aqui, Tudão? Vamos pensar, né? No estado de Pernambuco, conforme estabelece a lei 15.730, 17 de março de 2016, dentre outros, os produtos sujeitos ao ICMS com alíquota de 25% encontram-se. Aí veja lá, ó. Putz, como é que é saber essa lista? Luva de boxe, tênis de corrida, preparação capilar profilática, né? Você só saberia isso se você lesse a leitura do anexo 2 da lei. Até comentei aqui temos um problema, pois a questão somente se resolve com a leitura do anexo 2 da lei. E o anexo não está literal no edital, né? Então a alternativa aqui é a letra E, ó. Bronzeador, preparação para barbear, e preparações de manicuros e pedicuros. Ou seja, como é que o cara vai saber isso, meu querido? Só conhecendo o anexo. Então, se você não conhecesse o anexo, não tinha como você saber isso aqui. Tudo bem? Então, fica essa informação para vocês aí. Questão 28, né? É um pega para capar aqui, meu querido. Cada questão, né? Cada enxadada uma minhoca, né? Vamos questão 29. Relativamente ao ICMS devido ao Estado de Pernambuco, de acordo com a Lei 15.730. É lá, aspecto espacial do nosso faturador, local da operação ou prestação, aqueles que definem o sujeito ativo, quem é que vai cobrar o tributo, e o sujeito passivo, quem é o responsável por pagar. É no aspecto espacial que você vai descobrir sujeito ativo e sujeito passivo, porque ele está diretamente relacionado com o aspecto temporal e com o aspecto subjetivo. Vamos ver agora qual que é o gabarito? Então ele fala, veja, o domicílio principal ou habitual do passageiro, na hipótese de transporte interestadual de passageiro, cujo tomador não seja contribuinte do imposto. Não é esta a regra, inclusive com as alterações aqui em 2022, na nossa Lei Candir. A letra A está fora. Tratando-se de mercadoria saída de armazém geral, devidamente remetido em operação interna, ou seja, dentro de Pernambuco para depósito, local do estabelecimento depositante. Então, se a operação é interna, vai haver transmissão da titularidade, o próprio remetente, que é o depositante, é que está fazendo aquele faturador acontecer. Logo, o gabarito da questão é essa, alternativa letra B de bola. Letra C, tratando de mercadorias ou bens, o desembarque do produto. Se fosse desembarque do produto, o resultante da pesca. Agora ele falou aves, mamíferos aquáticos, répteis. É engraçado que a FCC ela vai mudando os animais aqui dessa situação, e caiu isso aqui na Cefaz Bahia, aí cai de novo agora, meu querido. A gente já pegou vocês. Prova de biologia aqui na nossa legislação tributária, tudão. Eita nós, hein? Tratando-se de prestação de serviço de transporte, aquele onde se encontra o transportador quando em situação regular. Não, é irregular. Está errado aqui. Tratando de prestação onerosa por qualquer meio de serviço de transporte, onde seja cobrado serviço. Não, é no local do início da prestação de serviço. Questão 29, gabarito, alternativa letra B de bola. Você fechou aí? Questão 30. Segundo a Lei 15.730, é responsável tributário na quantidade de contribuinte substituto pelo ICMS devido ao Estado de Pernambuco. Opa, isso está lá na nossa lei, né? Na nossa lei do imposto. Você vai ver lá no artigo 5º. O artigo 5º trata sobre isso. Então ele fala, relativamente ao ICMS incidente sobre energia elétrica, desde a geração ou importação até a última etapa destinada ao consumidor final, a empresa que fornece a energia ao consumidor final, ainda que destinada à outra unidade da federação. Gabarito da questão. Veja lá, alternativa letra C. Tudo bem? Literalidade na questão 30. Alternativa letra C. Está lá no artigo 5º da lei, né, inciso 9, a linha A. Questão 31. Aqui começaram as questões que eu considero mais decorebas da prova. Além daquela do anexo 2, que é meio estranha, você tem aqui algumas do regulamento do imposto. Algumas você matava pelo modus operandi.
Outro não, outros você a princípio só matava se você conhecesse realmente o texto do regulamento naquela determinada disposição. Por exemplo, as hipóteses de suspensão de tributo estavam previstas no artigo 29. Então ele fala assim, ó, conforme disposto no decreto estadual 44650 de 2017, fica suspensa a exigência do ICMS devido, olha lá, na saída de bem entregado, olha lá, estou vendo ali o artigo 29, inciso 1, a linha G, ao ativo permanente do estabelecimento, bem como moldes, matrizes, gabaritos, padrões, chapelonas, modelos e estampos, para fim de prestação de serviço compreendido na competência tributária dos municípios. Então veja, alternativa letra B de bola. Literalidade, mas decoreba. Né? O artigo 29 tem diversas situações de suspensão e essa saída de chapelões, de moldes, né? Quer dizer, porque ela vai sair e depois vai retornar, por isso que fica suspensa. Fica suspensa sob a condição do retorno. O aluno precisava saber um pouquinho mais, ou se de repente já tinha lido aqui no regulamento. Outra questão que caiu, decoreba aqui, mas aqui não é tanto decoreba, mas sim alguns conceitos iniciais de ICMS. Né? Conforme disposto em decreto estadual 44650, de 30 de junho de 2017, relativamente à prestação de serviço de transporte, vou lá para o artigo 50 do decreto. E o respectivo prestador, sem prejuízo das hipóteses específicas previstas na legislação tributária estadual, considera-se, aqui caiu a definição, perdão, de transbordo. Transbordo é uma transferência de carga ou pessoas antes que seja finalizado o trajeto que foi contratado do início para outro veículo do mesmo sujeito passivo. Então houve a quebra do veículo, eu tenho que trocar o veículo por um outro veículo do mesmo sujeito passivo. Está lá, ó, artigo 50, inciso 4. Então, gabarito da questão 32, alternativa letra C, definição de transbordo. Transbordo não é início de nova prestação de serviço. Transbordo é a continuidade de uma prestação que por algum motivo não pôde continuar. O caminhão quebrou, vamos ter que trocar a carga para outro lugar. O ônibus quebrou, vamos ter que trocar as pessoas para outro lugar. Transbordo. Tudo bem? Tem que ser o mesmo, né? É um veículo do mesmo sujeito passivo, do mesmo transportador. Vamos para outra questão? Questão agora número 33. Olha lá a questão 33, galera. Conforme decreto estadual 44650 de 2017, salvo disposição em contrário, então fui lá para o regulamento de novo. Salvo disposição em contrário às referências feitas no regulamento do ICMS no estado de Pernambuco, então vai lá, ó. Ele fala assim, ó. Ao ter uma operação na hipótese de não especificação do respeito do fato tirador relativo à mercadoria, aplicam-se as seguintes hipóteses. Então vamos lá. Saída interestadual iniciada em outra unidade da federação, destinada a consumidor final não contribuinte no imposto. Opa, letra A. Gabarito então da questão está aqui, a literalidade da letra A. Artigo 2º, inciso 2. Beleza, pessoal? Então, literalidade aqui. E é claro, você teria que analisar algumas das situações ali previstas, mas as outras estão bem absurdas, então daria para matar até por exclusão. Questão 34, também outra do regulamento. Ó. O decreto estadual 44650 estabelece regras aplicáveis no caso de utilização de mercadoria de forma diversa daquela que lhe foi atribuída no momento do respectivo registro da escrita fiscal. Então a mercadoria entrou para comercializar e foi para o ativo. A mercadoria entrou para industrializar e virou material de uso e consumo. Então essas são as situações aqui previstas no regulamento. O artigo 10 do regulamento fala sobre isso. Na hipótese, então, como ele fala aqui, né, de utilização de mercadoria de forma diversa daquela que lhe foi atribuída no momento do respectivo registro na escrita fiscal, que altere a aplicação das regras de apropriação do correspondente crédito. Então, essa questão é sobre crédito. O sujeito passivo deve promover os seguintes ajustes. Inciso número 1. Quando a mercadoria foi comprada para comercialização, industrialização, produção, prestação de serviço, e foi desviada para integrar o ativo permanente ou uso ou consumo do estabelecimento, e o caso aqui é uso ou consumo, no caso de desvio para uso ou consumo, até a data indicada no inciso 3 do artigo 20A da Lei 15.730, estornar o valor integral do imposto que se tem acreditado. A data aqui é 1º de janeiro de 2033. Até essa data não pode se acreditar, né? Então, adquirida ou desviada para uso ou consumo, estornar o valor integral. Ele não botou o até a data, né? Mas isso também não gerou nulidade total da questão, porque a princípio não tem outra alternativa aqui melhor que isso aqui não, cara. Essa aqui é a melhor pra gente. E hoje, né, aos tempos de hoje, aos tempos que foi feita a prova, não é permitido o creditamento de material de uso e consumo, segundo a nossa lei Candia, somente a partir de 1º de janeiro de 2033. Caiu na prova,
o crédito, direito ao crédito do imposto, uma questão que foi lá no regulamento para matar essa questão para você, tá bom? Vamos continuar? Questão agora número 35. Decreto Estadual 44650 de 2017 estabelece que em alguns casos o ICMS pode ser apurado mediante utilização de um benefício fiscal, redução de base de cálculo ou crédito presumido. São as três situações, né? Benefício fiscal, redução de base de cálculo ou crédito presumido. Então ele fala sobre isso. Em substituição ao sistema normal de apuração do imposto. Nestes casos, salvo disposição expressa em contrário, o sistema opcional. Então veja lá, artigo 17. Em substituição ao sistema normal de apuração do imposto que trata o artigo 6º, o ICMS pode ser apurado mediante a concessão de benefício fiscal de redução de base de cálculo e crédito presumido, salvo disposição expressa em contrário, parágrafo 1º, o sistema opcional de que trata o CAPT. Então veja lá, o sistema opcional, né, de que trata o CAPT, implica a vedação total de outros créditos fiscais relacionados à operação ou prestação beneficiadas e somente pode ser adotado uma única vez em cada exercício, configurando-se a respectiva opção com a emissão do primeiro documento fiscal ou a apuração do primeiro período fiscal, conforme o caso. E aí ele fala, né, a respeito dessa situação. Então, o gabarito da questão que vai responder essas duas situações juntas é a letra C, ó. Implica a vedação a todos os créditos relativos ao sujeito passivo optante e somente pode ser autorizado uma única vez a cada ano calendário. O gabarito da questão, então, está no artigo 17. Já trouxe até o gabarito comentado para você. Que alegria, Tudão! Você é o cara, saiu a prova agora, você tá comentando o gabarito, não só comentando, já bota até o gabarito oficial aqui para mim. Eita, Tudão, você é o cara, hein, meu? Tô brincando aqui com você, né, galera? Preciso muito ver se você acertou as questões, isso que é o mais importante. Primeira questão do ICD na prova, caiu na questão 36, no que se refere à base de cálculo do ICD, é um dos top 5 que cai na prova, né, a base de cálculo do imposto, de acordo com a Lei Estadual Pernambucana 13.974/2009, a questão está correta quando a gente fala ali, ó, né, do ITR, letra C. A base de cálculo do imposto é o valor venal de bens ou direitos, artigo 5º, transmitidos ou doados. Para efeito de apuração dessa base de cálculo, letra B, ao valor total do imóvel declarado pelo contribuinte, para efeito de lançamento do ITR, em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo. Ou seja, essa é a base de cálculo mínimo. A base de cálculo não poderá ser inferior ao valor total declarado nos termos do ITR, né? Ou direito a ele relativo. Então, na idade, a letra C é o gabarito previsto lá no artigo 5º, parágrafo 1º, a linha B, né? A linha B que está ali prevista. Então, questão tem lá o gabarito alternativa, questão 36, alternativa letra C. Marca aí, questão 36, letra C. Matou essa? Opa! Tem outra do ICD aí, professor? Não, já foram direto para a lei complementar 160. Lembra que as leis federais também caíram na prova? E a 160 tem caído bastante nas provas, né? Toda a prova da FCC tem caído uma questão da lei complementar 160. E aí ele trouxe ali, ó, a 160 de 2017, que dispõe sobre o convênio que permite a Estados e ao Distrito Federal deliberar sobre a remissão, ou seja, o perdão dos créditos tributários. Segundo o artigo 3º, parágrafo 4º, a alternativa é a letra E. A unidade federada concedente do favor fiscal poderá revogar ou modificar o ato concessivo ou reduzir o seu alcance ou montante das isenções, incentivos ou benefícios fiscais ou financeiros fiscais antes do termo final de fruição. Então, gabarito aqui, a alternativa letra E. Artigo 3º, parágrafo 4º da lei complementar. Tá bom? Outra questão, vamos para a questão agora, número 30. Então, essa foi a questão 37, alternativa letra E. Questão 38, o que caiu na prova? Opa, aquela clássica, né, professor? Exatamente, questão clássica, questão do nosso IPVA, isenções. E aí a gente vai ver que as isenções aqui, ó, né, estão aqui determinadas, mas sempre vai ter alguma coisa errada ali no meio daquelas isenções. E o gabarito aqui da questão vai ser justamente a letra D de dado, artigo 5º, inciso 8. Veículo é isento, né? Considerando o ano 2022 e disposto na Lei 10.849 de 92, é isenta do IPVA a propriedade de veículo terrestre do tipo ambulância ou no uso de combate a incêndio, desde que sejam veículos destinados a serviços públicos. Alternativa, letra D de dado. Matou essa aí, galera? As isenções a gente precisa saber, hein, professor? Sempre caindo na prova. Professor, você acredita? Dessa vez eu matei. Outra questão de IPVA, beleza, duas de IPVA, uma do ICD.
é responsável solidariamente pelo pagamento de IPVA e pelos acréscimos devidos ao Estado de Pernambuco, conforme estabelece a Lei 10.849 de 92, entre outros. Letra A é o gabarito, o titular do domínio é o possuidor a qualquer título daquele veículo. Artigo 10, inciso número 2. Os demais, tudo tem um errinho ali. Artigo 10, inciso 2. Gabarito da questão número 39, alternativa letra A. Questão 40, outra questão do ICD. Então foram duas do IPVA, duas do ICD. Essa aqui foi aquela do fato gerador que eu falei para vocês, ó. No Estado de Pernambuco estabelece a Lei 13.974, 16 de dezembro de 2009, o ICD, né? Aí veja lá, letra A, incidirá sobre as aquisições por meio de uso capião comum ou especial de imóveis urbanos? Não, aqui é uma não incidência, porque é uma transferência originária, não tem aqui na idade transmissão de titularidade. Tem como fato gerador, entre outros eventos, a transmissão, causa-morte de doação de direito real sobre imóvel ou imóvel. Gabarito da questão 40. 40, inciso número 3, alternativa letra B de bola. Olha lá, artigo 1º, inciso número 3, alternativa letra B. Essa é o gabarito da questão. Opa, ICD caindo na prova, Tidão. Que benção, muito bom. Questão 41, aquela questão básica a respeito da Constituição Federal, né? Quer dizer, entre as limitações ao poder tributar, que estão normalmente previstas no artigo 150, mas aqui caiu 152, né? Então o gabarito da questão é justamente a letra B de bola. É vedado ao Estado, ao Distrito Federal e ao município estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão da sua procedência ou do seu destino. Caiu na prova, literalidade da Constituição Federal, só alegria para o meu querido aluno. Artigo 152, a não possibilidade de você criar diferenciação em razão da procedência ou destino de bens e serviços para estados, Distrito Federal e municípios. Fechou? Caiu uma questãozinha da Lei 24/75, que é aquela que concede ou revoga isenções e benefícios fiscais quanto ao ICMS no Brasil. E a questão é 42, ele fala, conforme a Lei Complementar 24/75, que dispõe sobre convênios para a concessão de isenções do ICMS. Então o gabarito aqui da nossa questão vai ser, de acordo com o artigo 8º, vai falar a respeito das punições, das sanções, né? A inobservância dos dispositivos previstos nesta lei acarretará, entre outros efeitos, a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria. Então, o artigo 8º dessa lei complementar fala das sanções dadas pela lei complementar, sanções existentes. Então, gabarito da questão letra D de dado. Questão número 42, letra D. Marca aí, D de dado. Questão 43, opa, caiu lá a lei do Simples Nacional, que alegria, Tudão, caiu lá o Simples Nacional, estudei e caiu. Beleza, meu querido, vamos ver essa lei do Simples Nacional. Ó. O regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos por microempresas e empresas de pequeno porte Simples Nacional, instituído pela Lei 123 de 2006, não exclui a incidência dos seguintes impostos, em relação aos quais será observada a legislação aplicada das demais normas jurídicas. Realmente, o IE não está no Simples Nacional, mas o IR em 3... Olha só, olha para mim, nos meus olhinhos. O IR em 3 situações também não está no Simples Nacional, e é o artigo 13 que vai falar sobre isso. O IR não está no Simples Nacional na circunstância que apareceu na letra A. Por isso ela é o gabarito da questão. Ó. Imposto de renda relativo aos rendimentos, ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda fixa ou variável. Esse imposto de renda, em aplicações de renda fixa ou variável, tem o seu pagamento pagamento próprio por fora do Simples Nacional. Por isso que não vai entrar. Então a letra A é o gabarito da questão. Tá certo? Gabarito da questão. Bom, aplica-se, letra B está errada porque aplica-se a todas as pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil. Não, e o pessoal que é imune? Não tem essa não. Implica a aceitação do sistema de comunicação eletrônica destinado, dentre outras finalidades, a intimar a empresa e seus titulares de quaisquer tipos de atos administrativos ou judiciais, incluída citação ou notificação, em processo de cobrança de tributos. Essa aceitação ela é facultativa, não obrigatória. Será regulamentado pelos aspectos tributários pelo CGSIM. Não, o CGSIM não tem a ver com aspectos tributários, mas sim o CGSN, né, o Conselho Gestor do Simples Nacional. Ele cai na prova, está lá no comecinho da lei, né? Implica recolhimento mensal mediante documento único de arrecadação, entre outros seguintes impostos. Ó, falou de IRPF, está fora. Falou do IOF, está fora. Falou de FGTS, está fora. Então, na verdade, gabarito da questão, você matou. Questão 43, alternativa letra A. Fechou? Eita, professor, mas cai mesmo, hein? Cai mesmo, hein?
né? Questão 44 na área. Opa, primeira e única questão do contencioso administrativo tributário. Não caiu muita questão do contencioso, né, professor? Pois é, de vez em quando os caras enfiam o pé na jaca de cobrar contencioso e agora não cobraram muito. E o gabarito aqui, ó, conforme estabelece a Lei 15.683 de 2015, que dispôs sobre a organização e funcionamento do contencioso administrativo tributário no Estado de Pernambuco. O gabarito é a letra C. Compete às turmas julgadoras do tribunal processar e julgar em grau de recurso ordinário os processos administrativos tributários decididos em primeira instância que lhes forem submetidos. A alternativa à letra C está prevista lá no artigo 14 da nossa lei, tá bom? Exatamente a literalidade. Então, questão 44 não tem recurso não. A alternativa à letra C. Questão 45, perequação ou repartição das receitas tributárias. Artigo 158 e 159 da Constituição. Belezinha pura para você, né, que é um candidato aí profissional, né? O que caiu aqui na prova? Ó, no que se refere à repartição das receitas tributárias, estabelece que pertence aos municípios todo o produto da arrecadação do Imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte pagadora, sobre rendimentos pagos a qualquer título por esses municípios, suas autarquias e fundações que instituírem ou que mantiverem, né? Então, ó, artigo 158, inciso 1 da nossa Constituição Federal. Então, nós já temos aí todo o gabarito da legislação tributária estadual, mas o professor Tudão também ajuda você na auditoria fiscal. Professor, tem questão de auditoria que eu achei que era questão de legislação. Pois é, meu querido. O ajuste 7/2005 não caiu lá para você? Caiu. Então isso aqui é para nós, pura auditoria fiscal. Auditor fiscal há 24 anos, auditando e aí ajudando você agora. Durante os trabalhos de auditoria, questão 53, você fez essa questão? Vamos ver? Durante os trabalhos de auditoria, em um lote de notas fiscais eletrônicas emitidas pela entidade auditada, um auditor verificou os seguintes aspectos. Foram transmitidas eletronicamente à administração tributária via internet, por meio de protocolo de segurança ou criptografia, com utilização de um software desenvolvido ou adquirido pelo contribuinte. Seu uso foi então autorizado por meio de autorização de uso de nota fiscal eletrônica. Apesar de formalmente irregulares, essas notas fiscais eletrônicas foram emitidas mediante um erro. Posteriormente, você, auditor, verificou que por causa desse erro não foi possível o pagamento desse imposto. Nesse caso, nos termos do ajuste CINIF, Sistema Integrado de Informações Econômico-Fiscais 7/2005, a nota fiscal eletrônica que tiver sido emitida ou utilizada com dolo, fraude, simulação ou erro que possibilite, mesmo que a terceiro não pagamento do imposto ou qualquer outra vantagem indevida, e aí? Ela é lícita, ela não é lícita? E o DANF que acompanha ela, tem efeitos, não tem efeitos? Gabarito da questão está aqui, ó. Cláusula 4ª, parágrafo 1º. Ainda que formalmente regular, não será considerado documento fiscal idôneo a nota fiscal eletrônica que tiver sido emitida ou utilizada com dolo, fraude, simulação ou erro que possibilite, mesmo que a terceiro não pagamento do imposto ou qualquer vantagem devida. Então ele fez uma situação problema e o gabarito é a letra C. Essa nota não será considerada documento fiscal idôneo, nem o seu respectivo DANF. Logo depois ele fala sobre o DANF, né, no parágrafo 2º. Então, letra C, gabarito da questão número 53. Matou essa? Finalmente, questão 54. Finalmente, questão 54 aqui para nós também, de auditoria fiscal. Um auditor designado para realizar uma auditoria em operações de importação de mercadorias do exterior foi indagado pela autoridade auditada acerca dos destinatários da transmissão da nota eletrônica pertencente a essa operação. O auditor esclareceu nos termos do ajuste CINIF 7/2005, uma vez concedida a autorização de uso da nota eletrônica, a administração tributária da unidade federada do emitente deverá transmitir a nota fiscal eletrônica à Receita Federal do Brasil e à unidade federada do desembaraço aduaneiro. Está lá, ó, cláusula 8ª, parágrafo 1º, inciso número 3. Então, na idade, aqui ele só está falando do modus operandi da transmissão, né, daquela autorização de uso para, né, o local onde vai ser dado o desembaraço aduaneiro, o estado onde vai ser dado o desembaraço aduaneiro. Fechou? Mataram todas? Detonaram? Galera, fico muito feliz em poder participar da sua preparação para o certame da Cefaz Pernambuco. Eu espero que você tenha ido muito bem em legislação tributária. Deus abençoe seus estudos. Entre em contato conosco pelos canais aí. Diga para nós como é que você foi, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook. Eu quero ouvir você. Fiquem com Deus, bons estudos. Preparados? Vamos arrancar a vaga. Até a próxima, meu querido. E até mais.